Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Renata Flores, jornalista, e esse é mais um episódio do Estúdio COP, um videocast do Sistema OCB. Hoje estamos aqui novamente na semana de competitividade para mais um papo muito interessante sobre comunicação. Você que vem nos acompanhando nessa jornada de podcasts, de episódios, você já entendeu, nós já entendemos que o mundo hoje é cada vez mais digital. Fato. Fato. As cooperativas, então, estão ali a um clique de distância de possíveis novos cooperados e sabendo integrar dados à comunicação e ao marketing da melhor forma, então é melhor e é possível levar o cooperativismo para novos públicos. A gente já falou disso em episódios anteriores. Vamos aprofundar toda essa história de comunicação digital e como trazer mais públicos a partir dela. É por isso que hoje nós temos aqui o Williams Kukovia, que atua há 15 anos na área de marketing digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também a Carolina Bento, que é gerente de inteligência de mercado e marketing da Cicobi Central do Espírito Santo, que tem um case de sucesso na área de produtos digitais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer e agradeço pelo convite. É isso, pessoal. Vou começar com você, Carol, porque Cicobi Central do Espírito Santo está desde 2023, aí por volta de 2 anos, com um projeto de crescimento digital. É isso? Porque eu Isso. vou te perguntar como é que surgiu essa ideia e essa necessidade, como é que vocês planejaram todo esse momento. Tenho certeza que você vai inspirar muitos outros cooperativados que nos assistem agora. Obrigada. Mais uma vez é um prazer, agradeço pelo convite. Tá nessa semana da competitividade e a gente falando tanto sobre dados e aqui no videocast a gente também vai falar muito sobre isso. E, bom, como vocês conhecem, o Cicobi tem uma atuação nacional e, né, o Cicobi Nacional ele já tem, né, um histórico de presença digital. Mas a gente, no âmbito regional, sentia necessidade de ir um pouco mais além, da gente estar mais próximo do nosso cooperado. Hoje, a nossa central ela atende 6 cooperativas, a gente tem em torno mais ou menos de 900 mil cooperados, e nossa atuação é no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e em São Paulo. E, bom, a gente está no, né, somos uma cooperativa de crédito, mas estamos no segmento financeiro. A gente está competindo, né, com grandes players que têm uma atuação muito forte, né, são os maiores investimentos em publicidade. Então a gente entende que o jogo é de gente grande e a gente precisava realmente trazer um novo cenário. E aí, olhando muito para o mercado financeiro, o que a gente viu nos últimos anos, né? A gente até pouco tempo atrás, a gente tinha ali poucos players de mercado, né? O mercado funcionava, quem tinha funding era rei, né? E esse cenário com a digitalização, com a própria regulação do Banco Central, vieram as fintechs, vieram, né, revolucionando esse mercado. E a gente vê uma mudança de comportamento do usuário, e no nosso segmento isso é muito forte. A gente, né, por exemplo, o Pix, em 5 meses ele atingiu 50 milhões de usuários. Coisa que, por exemplo, o telefone levou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários, e a gente viu que realmente precisava de uma modificação. E quando a gente olha para o nosso cenário, que vem muito, né, nossas cooperativas, a maior parte delas surgem de outras cooperativas ou de segmentos específicos, e que a base do relacionamento, né, o olho no olho, tomar o cafezinho na agência, ainda é muito importante nesse processo. Mas com 900 mil associados, a gente tem 198 agências, começa a ser desafiador você escalar, né, a nossa performance com relação a produtos e serviços, ao crédito, né, enfim. E a gente vê que o produto não é mais um diferencial. Então, cartão de crédito, ele é igual no banco A, muda um pouquinho no banco B, e numa cooperativa também são poucos diferenciais. Então, como que a gente consegue, nesse jogo que a gente entende que precisa falar um pouco mais de maneira personalizada com o nosso cooperado, a gente conseguia se diferenciar de uma maneira escalável? E aí a gente começou a entender que através, né, de estratégias digitais, olhando muito as jornadas, trazendo o olhar, né, para o cooperado, entendendo que o nosso principal objetivo é a principalidade, isso no segmento financeiro é muito forte. A gente, né, entende que o comportamento hoje do cliente é ter 2, 3, 4, até 5 cartões de crédito no bolso, e tudo bem. Mas o principal cartão dele tem que ser do Cicobi, a principal movimentação financeira dele tem que ser do Cicobi. Então a gente viu que diante disso tudo, para a gente poder preservar o nosso relacionamento, para o nosso time da agência atuar de maneira mais consultiva, de orientar o cooperado, né, ele tinha que ter uma estratégia digital muito bem consolidada, e hoje a gente tem um aplicativo que consegue fazer isso muito bem. Então tudo partiu, né, desse desafio, que é um desafio grande não só
de ferramentas, de estrutura, da própria operacionalização, mas também de uma mudança de cultura, né. Então acho que olhando o nosso pontapé inicial foi isso que a gente foi o nosso grande ponto de partida. Ótimo, e você vai continuar me contando mais. Agora, Williams, eu queria pensar um pouquinho, porque você está há muitos anos atuando na área de marketing digital, e eu quero entender quais são as particularidades de pensar em um marketing voltado para o online. Até então, né, a gente que um pouco antes aí dessa nova geração, a gente estudou, eu estudei marketing também, era muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Então, de algumas décadas, né. Me conta um pouco quais são essas particularidades, até para quem ainda está no processo inicial. Obrigado pelo convite. O que eu queria trazer para vocês? Primeira coisa que acontece no marketing digital é o preconceito da sopa de letrinhas. Tem uma sopa de letrinhas. SEO, CRO. E aí, quando você fala de SEO, fala assim: ah, com o que trabalha SEO? Ah, trabalha com HTML. É código, então não posso trabalhar. Então já fica com esse ponto. Então, acho que a primeira coisa para pensar no marketing digital é pensar no espírito digital. Tem que juntar mais de uma área. Se colocar marketing digital no jogo, não vai funcionar só com o marketing, tem que funcionar com TI junto, tá? Porque essa sopa de letrinhas de HTML, CSS, outras coisas mega complexas de tecnologia vão trabalhar em prol do marketing digital. Então, tecnologia e marketing vão se conectar para fazer um bom trabalho. Só que o bom trabalho, o que vai dizer? Não é você mesmo, é o próprio dado. Então, o time de dados também vai se conectar. Uma vez eu ouvi uma frase em Salvador que é muito boa. Quando a gente fazia marketing tradicional no offline, o problema era antes. Né? Quando você vai fazer um marketing tradicional, você vai subir uma propaganda, fazer um outdoor, você tem que fazer um grande planejamento até aquilo acontecer. Depois que aconteceu, você vai começar a avaliar aquele acontecimento e talvez a avaliação não é dia a dia. Demora um pouquinho de tempo para você ver o resultado. No marketing digital, depois que você faz, que é o problema. Porque no dia seguinte já começa daily, reunião diária, reunião de manhã, e o tempo todo vem nos dados para otimizar aquela campanha, para otimizar aquele trabalho, para otimizar aquele conteúdo. E o que eu gosto de trazer bastante é, e hoje eu falei na palestra sobre isso, é se o tema fosse, se a gente fosse pensar em marketing, pensasse em ou, ia ser muito mais fácil. Mas não é ou, é e. É marketing mais marketing digital, mais inteligência artificial. Então a gente vai tendo que aprender. Aí se você estuda de manhã e trabalha à tarde, você vai estudar de manhã, trabalhar à tarde, estudar à noite de novo, porque aumentou o tema. Então vai sempre aumentando. Então acho que o resumo de estudo é uma triangulação entre dados, mídia, marketing, comunicação, que é ser humano, e pessoal de tecnologia. Tá? E ainda tem uma alma jurídico, porque o LGPD tá aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Calma, a gente só começou. Mas temos notícias boas. Para a gente transformar, tem que ter desafio, né, gente? A transformação dói um pouquinho. Carol, o projeto de crescimento digital do Cicobi Central Espírito Santo foi um sucesso, a gente sabe disso. Gerou um crescimento de mais de 15% na performance dos seus produtos digitais do primeiro ano. Veja aí se eu estou correta. Qual foi a chave principal para esse sucesso? Ou se você quiser dar mais de uma. Acho que isso é um conjunto, né. Primeiro, a gente começou pequeno, 10 produtos. Então a gente pegou 10 produtos que tinham jornada 100% digital. Então isso foi, o nosso ponto de partida, trazendo a premissa principal que é ter o associado no centro. Nós somos uma cooperativa, isso já é muito forte, mas quando a gente, começou o projeto, a gente trouxe isso de uma maneira muito clara, o tempo todo pensando na experiência do nosso associado, olhando, né, a jornada dele. Acho que outro ponto principal, foi muito, né, do que o William já trouxe, de trazer esse olhar multidisciplinar. Então, a gente reuniu a equipe de marketing, a equipe de tecnologia, a equipe de negócio, né, a equipe jurídica, para a gente poder trabalhar. A gente está falando, né, de uma instituição financeira que tem questões de segurança de dados, a gente tem LGPD, então tem, né, muitas questões envolvidas. Acho que um outro ponto que também foi crucial é a gente ter um norte estratégico bem definido. Então a gente não queria ir mar aberto para poder trazer, por exemplo, novas pessoas para contratar crédito. Não, eu tenho 900 mil associados. Então, nosso norte estratégico era a conversão da base qualificada.
E aí a gente foi estudar quem tinha perfil para contratar crédito, quem tinha perfil para contratar consórcio, quem tinha perfil para contratar seguro, e aí essa comunicação se deu a partir de uma jornada hiperpersonalizada. Então, o resultado disso acho que é uma somatória de fatores, mas esses 4 principais foram que, né, a gente entende que alavancou o sucesso do projeto. Justamente, e esse começar pequeno, parece simples esse pensamento, mas esse é um pensamento. Enfim, quero te ouvir sobre isso, Iris. Eh, Planejamento em resultado real. Aquela pergunta também inevitável, né, como é que a gente transforma a teoria em prática, sem cair em armadilhas, quais são as dicas básicas? A dica básica, eu falei bastante, falei isso num curso também que eu apliquei no time de Pernambuco, para todas as cooperativas de Pernambuco. É uma analogia que eu faço. Você já viu um boi na churrasqueira? Você vê o pedaço. Esse é o problema da teoria e da prática. As pessoas querem aplicar toda a Tudo. teoria de uma vez só. A teoria é a prática, mas você tem que cortar a teoria. Você corta o boi e depois que veio para o seu prato, você corta de novo. Para dar certinho, aí você corta de novo no seu dente, entendeu? Então, o grande ponto de Essa analogia é excelente. boi na churrasqueira. Muito Tanto bom, que muito o bom. pessoal vê boi e já lembra de mim. Vê alguma Sim. coisa de churrasco já lembra de mim. O pessoal do Pernambuco manda foto. Will, olha o que eu vi, lembrei Olha de aqui, você. Will, Porque você é isso, né? Eles vão em churrascaria em Brasília em março. Eles mandaram foto para mim. Então, acho que esse é o grande ponto. Então, é sempre fatiar. Tanto que a gente fala, né? Fatiar o boi. Com esse monte de time, e começa esse monte de reunião que eu falei, tem reunião diária, reunião semanal, tudo bem. O que a gente vai falar hoje? Então, o grande ponto seu objetivo tem que estar muito claro, tá? E fatiar todos os problemas até você chegar no seu objetivo. Se atacar tudo, não funciona. E acho que esse é o grande problema, principalmente quem vai começar pequeno e também quem começa grande. Porque quem começa grande também pensa muito grande, também a coisa não funciona. Então, acho que o E é segredo é como fatiar. estudar também, eu vejo assim, Will, eu não tenho como decorar aquele livro todo, e isso nem é produtivo, mas eu tenho como, entender ali os principais ensinamentos e ir colocando em prática muito devagar, né. Ressoa muito o que vocês 2 falaram. Mas agora, quero falar de desafio. Quero falar muito de desafio, Carol, porque eu quero entender quais foram os que o Cicobi enfrentou durante esses anos de expansão digital. Isso é muito bom para que quem nos ouve, quem nos assiste, se identifique também. E o que vocês aprenderam com essa jornada de aprimoramento? Muita coisa, assim. Primeiro eu acho que tem um grande desafio cultural, né, a gente precisa vender o projeto internamente, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes as pessoas veem o sucesso, né, e sabem do desafio de, né, da gente vender a ideia, de começar, né, os testes, e aí isso vai se aprimorando. A gente tem um segundo desafio que eu vejo que é a questão da segurança, né, a gente precisou contratar ferramentas, a gente precisou, mas com isso a gente precisa, né, estar com um processo de segurança, a gente está falando de dados sensíveis, né, de comportamento e dos nossos associados, então, isso né, em qualquer segmento é muito relevante, mas a gente, como segmento financeiro, né, tem que ter um cuidado redobrado com relação a isso. A gente ainda recebeu um desafio, né, por parte estratégica, né, das lideranças do projeto, para a gente não usar links. Então, nenhum e-mail, nenhum WhatsApp poderia, né? A gente vive, né, na era de golpes de WhatsApp, por exemplo, e a gente não podia levar links. Então, o conteúdo ele era educacional para poder levar o associado à contratação no aplicativo. Então, acho que isso também era importante. A gente também tinha, né, uma questão muito forte, porque hoje toda a parte, né, de informações de dados, principalmente do app, por questões de segurança, ela fica com a nossa confederação. Então, em alguns momentos, a gente perdia aquele dado do associado, né? E aí precisava, né? A gente até dava um jeitinho de depois encontrar se esse associado contratou ou não, mas isso a gente perdia algumas informações, então para a gente foi desafiador. Mas assim, eu até brinco que a gente tem dentro desse processo um case de insucesso, que foi com um produto específico que foi de seguros. A gente estava dentro desse rol dos 10 produtos e a gente viu que o produto, assim, as campanhas performando, taxa de visualização, né, lá em cima, e a gente não conseguia performar, né, a comercialização desse produto dentro do aplicativo. E a gente começou a se perguntar o porquê, ué, o que está acontecendo, né? E começou a entender a jornada, começou a entender a concorrência. E com o projeto a gente conseguiu ter dados, né, para poder conversar com a área de produtos, de falar, olha,
né? Enquanto a concorrência tem uma jornada com X cliques, a gente está com X a mais de cliques, isso impacta a jornada. O produto não é um produto que é diferente do produto que vende na agência, o produto que eu vendo num aplicativo, porque seguro envolve inúmeras questões. Então, mesmo com os produtos que não deram certo na performance, né, final, a gente viu como uma grande oportunidade, através dos dados, de levar uma informação mais consistente para a gente mudar a concepção daquele produto ou da jornada dentro do app. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, para a gente, porque às vezes a gente quer acertar em tudo, quer ter, né, taxa de 100% de sucesso, mas projetos como esse faz a gente testar, ver o que dá certo e não dá, e a gente tem essa oportunidade, né, contínua de melhoria. Obrigada por compartilhar. Isso é muito importante, compartilhar os desafios, as vulnerabilidades. E então eu tenho, já que a gente fala em desafio e vulnerabilidade, uma pergunta para vocês dois. Vejam quem começa, porque a gente entende que, apesar de digital, essas estratégias não podem deixar de ser humanizadas. É fato, a gente tem discutido isso amplamente nas redes sociais e na sociedade de forma geral. Qual é, então, a importância de criar uma comunicação segmentada e personalizada, como você falou, baseada em dados e também desse comportamento do usuário? A gente vai ter que ter uma escuta muito mais do que ativa, né? Eu digo que a escuta não pode ser só de atenção, uma escuta empática, né? Enfim, e camadas aí para baixo. Bom, acho que esse movimento da escuta, ela é fundamental nesse processo, quando a gente fala, né, em marketing em geral. A gente precisa conhecer o nosso usuário, e quando a gente fala no digital, a gente hoje, por exemplo, a gente tem, para esses 10 produtos, a gente tem 215 réguas de automação. Porque a gente entende que o perfil, né, do Will, ele vai contratar de uma forma, né, um investimento, e eu vou contratar com outras perspectivas. Então, a gente entender a necessidade de cada um e transformar isso, né, numa jornada que vai conversar, para que na hora que ele receba o e-mail, o WhatsApp, num cenário que ele está sendo estimulado por diversas marcas, eu chame a atenção dele, para a gente poder conseguir minimamente fazer com que ele abra aquele WhatsApp ou aquele e-mail. Então, eu acho que isso, entender essas preferências do usuário, ela é fundamental. E mais uma vez eu repito, assim, para mim, acho que os testes começar pequeno. Então eu vou pegar, dentro desse cenário, né, de quem consome consórcio, vamos trabalhar com 1.000 associados. Não preciso trabalhar os 900.000, vou trabalhar com 1.000, testar, deu certo, a gente vai escalar. Não deu certo? Próxima hipótese. Então, para mim, eu acho que essa escuta ativa e esse processo de testes, né, com bases seguras, a gente tem sucesso aí nas ações. Meu ponto é para pensar como o usuário vai abrir uma campanha, como eu escuto aquele usuário. A analogia, eu sempre coloco analogias, né? É como brincar de bodyboard. Você só pode ir a favor da onda. Se você for contra, não vai funcionar. Você vai gerar um mega de um ruído. Ou também outra analogia que eu dou é: você tem uma roda de amigos. Todos te amam. Você chegou num lugar, tá todo mundo conversando, você tenta entrar ali e colocar outra conversa antes de entrar. Você entrou, já começa a colocar outra conversa. Isso não funciona, tá? Então é sempre ouvir. E o que vai te trazer também, né, de benefício esse data-driven? Tempo e dinheiro. Porque a primeira coisa que a gente vê quando uma campanha deu errado é: será que dá para cortar alguma coisa? A segmentação tá errada. Então, se você segmentou antes, você já pode ter. Você pode Sim. errar na primeira vez, você vai errar na primeira vez, mas você já pode tentar pensar no momento zero, para você não gastar o seu dinheiro e o seu tempo também, né? Então, mas eu acho que a grande coisa é entender o que está sendo falado, entender qual que é a onda é TikTok, a onda é IA, a onda é Gemini, qual que é a onda hoje e qual que é a onda que está aquele seu determinado público, né? Eu vejo muito vídeo no YouTube. Eu não sou consumidor de TikTok. Sim. Tem gente que só consome TikTok. Quantos alunos meus falam assim: eu nem entro no Google? Como é que eu vou querer falar com essa pessoa no Google? Ele só Sim. faz TikTok, então é entender onde está indo a onda. Acho que esse é o grande segredo para esse tipo Justamente. de análise. Carol, e as práticas? Quero falar das práticas que ajudaram o Cicobi Central a construir esse marketing, esse planejamento com personalização dos produtos para os clientes, que tem sido um sucesso. Como é que vocês coletaram? Não sei se você pode falar isso, mas se você puder compartilhar essas informações sobre o comportamento dos usuários e usaram esses dados justamente para complementar isso,
que o Will acaba de dizer. Como é que vocês fizeram isso? A gente tem os próprios dados, né, que a gente, dentro dos nossos sistemas, né, de contratação, de comportamento. Então, hoje a gente consegue, tem muita informação, né? Então, a Sim. gente consegue cruzar isso. Por exemplo, a gente viu que as empresas que contratavam capital de giro começou a ter um comportamento de contratar também consórcio. E aí a gente começou a linkar, pô, tem uma oportunidade de cross-sell. Então, vou começar a oferecer, acabou de contratar capital de giro, eu já vou mandar uma campanha de consórcio. Então, a gente olhar, né, essas oportunidades de comportamento, e para isso, é óbvio, tem que ter ferramenta. Então, a gente, acho que, né, um ponto-chave também é a gente estruturar isso através de ferramentas que consigam nos dar essa informação de uma maneira, né, precisa e que a gente consiga utilizar isso com todo o nosso time, né, técnico, tanto da área de dados, tecnologia e marketing. Uhum. Perfeito. Will, para a gente finalizar, vamos tentar aqui fazer uma coisa generalizada, que eu não gosto muito, mas eu acho que vai nos ajudar num caminho que a gente está indo. O que que a gente pode dizer das marcas que se destacam no digital? O que que elas têm em comum? Ou então que fator ou que fatores determinantes são acusados aí nesse crescimento? Vou pensar quase na metamarca, tá? A marca que faz o digital funcionar, tá? Google, Amazon, ChatGPT, que é a OpenAI. O que que essa galera fez? Reduziu o gasto de tempo das pessoas. Você não precisa mais dar uma volta no mundo, você faz uma pesquisa na biblioteca do Google. ChatGPT é o quê? É o Google vezes 2, né? Que agora você não precisa entrar no Google e procurar todos os links, aí você faz uma busca no ChatGPT, ele vai lá e vai resumir. Claro que sempre o conteúdo da inteligência artificial a gente tem que validar a fonte, mas ele é um passo à frente. Ele vai lá e reduz o tempo de novo. Quando a gente pensa em Alexa, Amazon, Jeff Bezos, o que que ele faz? Reduz tempo. E-commerce. O e-commerce do Jeff Bezos, a Amazon. Quando a Amazon veio para o Brasil, tudo o que que mudou? Frete de um dia, né? Um outro case que eu li sobre a Amazon em 2008, quando tudo estava no começo, era one click to buy, não é more click to buy. Então, tudo que reduz tempo funciona. E digital é isso. Acho que banco digital é muito isso, né? Como é que eu reduzo isso, né? Todo um trabalho, não banco digital especificamente, mas todo um trabalho que você vai se comunicar com o consumidor e vai permitir que ele faça alguma coisa digital, o que você quer fazer é reduzir o tempo dele. Reduzir o gasto de tempo, né? Para ele ter mais tempo para ele cuidar das coisas mais importantes para ele. Temos Tá bom? aí, viu? Uma pergunta tão genérica veio com uma resposta excelente e que a gente pode aplicar de alguma forma, cada um com a sua estratégia, começando pequeno. Como disse a Carol, quero agradecer a vocês, como pessoas do digital, vocês foram muito objetivos e técnicos, nos ajudaram demais. Queria também aproveitar o momento para essa câmera, que cada um deixasse uma mensagem para os nossos interlocutores. Bom, agradecer pelo convite. Acho que a gente aqui está respirando, né, muita informação, muito conteúdo, e ter essa oportunidade também de compartilhar, né, o que a gente está fazendo em âmbito regional. É, né, um prazer e estou muito feliz de estar aqui. Acho que, assim, para deixar um recado final, para mim, dados e marketing estão interligados, então a gente precisa cada vez mais se aprofundar nisso. E teste, 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 teste. Quero agradecer também a participação e o recado que eu tenho aqui é conectar áreas. Eu acho que o grande ponto é conectar áreas e pensar sempre no consumidor. Como você reduz, acho que é a junção de todas as minhas respostas, né? Reduza o tempo do consumidor, valorize a vida do seu consumidor. Ele tem vida, não faz ele ficar o tempo todo gastando com tudo que você deixa de difícil para ele fazer no digital. Então, facilite o tempo do consumidor e dentro da sua companhia, muito o que foi dito aqui, você precisa vender o seu projeto e conectar toda a sua empresa para você não pensar em marketing digital, e sim no espírito digital. Ou nem pensar em digital, ser mais natural. Tá bom? Vou guardar essa, viu, Will? Espírito digital. Espírito digital. Se você gostou desse episódio, você sabe que tem muito mais. O Estúdio Copy tem uma série de episódios para alavancar a sua cooperativa. E não é só isso. A Capacita Copy tem ainda mais informações sobre comunicação na trilha de cursos que está sendo lançado agora. Não deixa de conferir. Te espero no próximo episódio.